O que que a ONU tem a ver com a medicina veterinária? Você já parou para pensar em como a gente trata os nossos pacientes, em como o veterinário trata o teu animal em uma consulta? A ONU, que é a Organização Nacional das Nações Unidas, reconhece desde a sua fundação, ela tem como base esse conceito, que é não só ter saúde, não é só ter ausência de doença. Então, você estar bem, estar saudável, não é só não ter uma doença, mas sim ter o bem-estar físico, emocional, social, mental. E é nesse conceito, é como essa base que nasce o holismo. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O termo holismo vem do grego holos, que significa inteiro, completo. E esse termo ele foi sistematizado por James Maltz, que era um filósofo, e ele sistematizou isso tudo para entender, e ele entendia, né, e ele escreveu esse termo holismo como para entender os sistemas como uma parte complexa e só não uma parte. Então, os sistemas biológicos, os sistemas sociais, ele entendia isso como um todo, como uma soma de critérios e não como partes isoladas. Então, não adianta nada a gente analisar, avaliar partes isoladas se é o todo, é o conjunto que está doente. A medicina holística, ela também está alinhada com os conceitos de saúde única, de One Health, que se alinha em conjunto com a OMS também, né? Que é a Organização Mundial da Saúde. E isso tudo veio das diretrizes da ONU. Essa abordagem reconhece que a saúde animal, humana e ambiental estão interligadas, elas se completam. O que isso quer dizer? Se um animal vive num ambiente poluído, num ambiente sem carinho, num ambiente sem conexão com o tutor, com uma alimentação pobre, ruim, deficitária, não há remédio que organize e cure isso que ele precisa de suporte. Então, a medicina holística, ela não é algo esotérico, algo transcendental, mas ela é sim uma filosofia de cuidados, onde a medicina enxerga o corpo, né, o indivíduo, o paciente, como um todo, né, como algo complexo e não uma parte. A gente não enxerga só a doença, a gente não trata só a doença, mas a gente trata o paciente como um todo. O foco está em atender o animal como um ser complexo, né? Então a gente vai levar em consideração, inclusive, a parte socioeconômica e social da família para fazer tudo da melhor forma possível para o animal e para o paciente. Ou seja, não adianta nada eu diagnosticar esse paciente com alguma doença que o melhor das possibilidades é aí um tratamento de 5, 6 mil reais, e essa família não poder pagar. Então, eu tenho que dar alternativas em que tudo seja beneficiado. Então, como um exemplo, a gente gosta de usar muitos pacientes geriátricos, né? A gente diz que eles têm a síndrome do iceberg, muito conhecida na geriatria humana. O que isso quer dizer? Às vezes, o tutor traz para mim aí o paciente com uma afecção que ele está enxergando. Vou dar um exemplo, catarata. O animal chega com catarata. Mas o animal chega com catarata, aí a gente vai avaliar a boca, ele tem uma periodontite, vai olhar o caminhar do animal, ele está com caminhar deficitário. Muitas vezes não é a catarata de fato que está tirando a qualidade de vida daquele paciente, mas é talvez a dor ao levantar, né? O caminhar deficitário, é a limpeza, a higiene da boca que está ruim e precisa ser feito antes de se pensar numa catarata. Então, e aí a gente, olhando o paciente, conversa com a família e vê as melhores alternativas. Mas é aquele paciente que chega lá com a queixa da ponta do iceberg e quando a gente vai olhar, vai fazer exames, a gente descobre um grande gelo por baixo. E dentro dos benefícios desse atendimento holístico, o que a gente tem, né? A gente tem diagnósticos mais completos, maior adesão do tratamento pelo tutor, menor chance de recaída, animais com maior qualidade de vida e melhores, né? Vivendo de uma forma muito melhor.
E sem dúvida, o veterinário também muito mais feliz e satisfeito com o seu papel desempenhado dentro da vida daquele animal e daquela família. A medicina holística é sobre escutar, observar e compreender o paciente como um todo. É sobre empatia, ciência e sensibilidade caminhando juntas. Então, de uma forma geral, o ideal é que todo profissional veterinário tentasse, de uma certa forma, atender o paciente desta maneira, né? A medicina holística hoje, ela é encarada como uma filosofia, como profissionais que escolhem atender dessa forma. Eu hoje, dentro do que eu trabalho e o que eu faço, eu não consigo mais enxergar o meu atendimento, enxergando o paciente só com um sinal clínico como uma queixa principal de um cliente, mas sim perguntas, né, dentro da anamnese que enxerguem aquela família, que entendam de fato o que é a queixa do tutor, que nem sempre é exatamente o que a gente enxerga ali de pronto. Então, eu entendo que o atendimento holístico, o atendimento como o paciente como um todo, ele deveria ser feito e procurado pela maioria esmagadora dos profissionais, né? Principalmente por profissionais que têm uma especialidade. Então, por exemplo, se o cara é nefrologista, ou seja, ele cuida dos rins, não adianta nada chegar lá e só atender o rim, não enxergar. Não é que o veterinário tenha que resolver todos os problemas, não é isso. Mas que ele saiba encaminhar da forma correta, orientar da forma correta, dar as vias de tratamento que aquela família pode seguir com aquele paciente. Então, o holismo, ele não é uma tendência, ele é ciência e comprometimento. Ele é um propósito, é algo que a gente aprende e faz, e a gente vê que todo o entorno também acaba mudando junto com a gente, com o nosso atendimento, e a gente vai aí trazer maior benefício para as famílias que trazem os animais até os nossos cuidados. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, segue e comenta para mim o que vocês querem ver nos próximos vídeos aqui no nosso canal do YouTube.